O que é que você sabe sobre a Inglaterra? É onde está o Big Ben, os ônibus vermelhos, é a terra dos Beatles, dos Rolling Stones. Quando você pensa na Inglaterra, o que é que vem na sua cabeça? Eu tenho certeza que até mesmo você que nunca viajou para a Inglaterra, alguma coisa você sabe desse país, alguma coisa você já escutou falar desse país. Mas, por outro lado, até mesmo você que já visitou, que já fez turismo nesse país, tenho certeza que existem algumas curiosidadezinhas desse país, desse povo, que você talvez não saiba. Talvez você saiba, mas talvez não. Eu, como uma pessoa que já estou meio que inserida nesta cultura, já que o senhor, meu marido, é inglês, decidi fazer esse vídeo contando 10 curiosidadezinhas sobre os ingleses ou sobre a Inglaterra que talvez você não saiba. Então vamos lá. Curiosidade número 1. Talvez você já tenha escutado falar sobre o chá das 5, que foi uma invenção inglesa, aquele chazinho da tarde ali das 5 horas. Mas você sabia que os ingleses eles tomam chá o tempo inteiro? Qualquer hora do dia ou da noite, tudo é cup of tea, cup of tea, cup of tea, cup of tea. Eu não sei como é que consegue tomar tanto chá. Eu até gosto de chá, até tomo chá. Tem uns que eu gosto mais, tem uns que eu gosto menos, mas não sei como o povo pode gostar tanto de chá. Os ingleses são os que mais tomam chá no mundo inteiro, mais até do que o Japão, mais até do que outras culturas orientais que são bem famosas por utilizarem muito chá para muita coisa, mas os ingleses ainda são o povo que mais toma chá no mundo. E mais uma curiosidadezinha, além deles gostarem muito de chá, muitos deles tomam chá com leite. Sim, chá mesmo, English breakfast, Earl Grey, green tea, eles tomam com leite. Não entendo, não gosto, o meu preferido é peppermint. Só que eu gosto com gengibre, com limãozinho, com mel, mas com leite eu dispenso. Número 2 é o Sunday Roast. Eu não sei, muita gente talvez já tenha ouvido falar ou já tenha comido, se você já foi na Inglaterra ou se você conhece algum inglês, mas é uma coisa muito clássica de lá e eu particularmente amo Sunday Roast. É basicamente o que pra gente seria um assado de domingo, mais ou menos isso. Um Sunday Roast é basicamente um prato feito, a proteína varia, pode ser frango, pode ser cordeiro, pode ser beef, que é o roast beef. E aí de acompanhamento você também tem o roast potato, que são as batatas no forno, também pode ser purê de batata, cenoura, e aí tem ervilha, que às vezes é um purê de ervilha, às vezes é a ervilha mesmo. Tem o Yorkshire Puddings, que é um pãozinho, assim, eu não sei bem como é que faz. O Tom faz aqui em casa, é maravilhoso, eu sou apaixonada. É uma das coisas minhas, depois da carne, é a minha coisa preferida do Sunday Roast, que chama Yorkshire Puddings. Eu vou botar uma foto aqui pra vocês verem. E com gravy, que é esse molhinho que você coloca em cima da carne. E no caso, quando é o frango, tem também o que eles chamam stuffing, que é um negócio lá que também eu não sei fazer, mas que você come com o Sunday Roast. Se você for na Inglaterra alguma vez visitar e você por acaso estiver lá num domingo, eu super recomendo você ir um desses pubs tradicionais que eles quase sempre, para não dizer sempre, servem Sunday Roast e geralmente é muito gostoso e é bom que você dá uma experimentada numa coisa bem típica de lá e que realmente é delicioso. Eu não gosto muito de cordeiro, então eu sempre fico entre o roast beef e o roast chicken. O frango ou o bife, que na verdade sempre eu vou mais no bife porque é meu preferido, mas eu gosto muito do roast chicken também. Eu só sei que é delicioso. Tem alguns domingos que o Tom faz aqui em casa, não necessariamente domingo, acontece também de fazer outros dias, mas um domingo assim mais clássico. E a gente inclusive tá procurando, porque tinha um bar aqui em Barcelona que a gente ia, que fazia um Sunday Roast delicioso, mas fechou. E aí a gente tá agora em busca de um que a gente goste, porque nem todos são maravilhosos, Assim, na Inglaterra é mais fácil porque é mais clássico, mas aqui a gente tem que achar um realmente bem tradicional. Curiosidade número 3. E talvez você ache estranho falar disso aqui, mas é real, eu acho que vale a pena ser falado. Que são os funerais. Talvez vocês tenham uma ideia mais ou menos de como seja por conta dos montes de filmes que a gente assiste. E é mais ou menos aquilo ali, meio estilo também, bem parecido com os funerais americanos. Mas eu achei que valia a pena falar um pouco disso aqui porque realmente é muito diferente. Muito diferente. Primeiro de tudo que os funerais nunca são 24 horas depois do falecimento da pessoa, como acontece no Brasil. No Brasil,
raramente passa das 24 horas. A não ser que tenha alguma coisa, alguma questão de autópsia e tal, mas no geral a gente sabe que, tipo, faleceu hoje, geralmente o enterro é no dia seguinte. Lá em Inglaterra, quase nunca. No mínimo, uma semana depois. Por quê? Primeiro que a Inglaterra é um país pequeno. Então, tipo assim, você precisa achar espaço na agenda dos cemitérios e das casas funerais e tal, para você fazer toda a questão do enterro e tudo mais. Pelo fato também de ter, muitas vezes, as famílias moram em lugares diferentes da Inglaterra. Então, para dar tempo dessas pessoas se prepararem para poderem ir pro funeral, para se despedir da pessoa e tudo isso. Então, assim, por exemplo, a avó de Tom, que foi a experiência que eu tive, assim, real, pessoalmente, de ir num funeral inglês, a avó dele, inclusive, demorou até demais, na verdade. O enterro dela foi, sei lá, mais de um mês depois. Nem sempre também demora, assim, tanto tempo. Eu acho que o normal é, tipo, uma semana depois, às vezes 2 semanas depois, dependendo do caso. Daí, como acontece? O corpo fica, né, no necrotério, lá congelado, tipo, né, tudo mais. E aí, um dia antes, ou até mesmo no dia, não sei bem se é no dia antes ou no mesmo dia, dependendo da hora do funeral, eu acho, o corpo é mandado para essa casa funeral que você contrata, essa empresa que cuida de todo o funeral. Então, essa empresa pega o corpo de lá do necrotério e tal, de onde está guardadinho, e leva para esse local para poder arrumar, para poder maquiar, para poder agitar o caixão e tudo mais. E aí, no dia do funeral, umas horas antes da cerimônia do funeral, a família vai no local da empresa onde está o corpo, para poder se despedir, se quiser poder ver o corpo, poder se despedir e tudo mais, prestar suas últimas, sei lá, homenagens ali pessoalmente. Porque uma vez acabado isso, o caixão é fechado e não volta a abrir. Os funerais na Inglaterra, gente, eu não vou dizer aqui 100%, porque, claro, acontece, eu acho que, sei lá, deve ter alguém que de repente queira, mas, assim, na sua grande maioria, a regra, no geral, os funerais são com caixão fechado sempre. Você não abre o caixão, a cerimônia não é de caixão aberto. Então, assim, fecha o caixão e aí o momento que você se despediu ali, no privado, lá na casa, no local da empresa, acabou ali, fechou, e aí as pessoas se encaminham para o cemitério. E lá é onde acontece também a cerimônia. Então, assim, outra coisa. Hoje em dia na Inglaterra, antigamente não, mas hoje em dia na Inglaterra é muito mais comum as pessoas serem cremadas do que sepultadas. Muito mais. Primeiro porque é muito mais barato, exatamente por uma questão de espaço, como eu já falei aqui. A Inglaterra é um país muito pequeno, é uma ilha, então assim, é bem pequenininho e não tem espaço. Então, para você querer ter um espaço no cemitério, é muito mais caro. Então, geralmente, na maioria das vezes, os corpos são cremados. Então tá, vamos para a cerimônia. A cerimônia é bem diferente do Brasil. No geral também, obviamente, tem as suas exceções, mas no mais normal não é uma cerimônia necessariamente religiosa. Você pode querer ter uma cerimônia religiosa se você é de uma família religiosa, se você sabe se a pessoa é muito religiosa, mas assim, no geral, a cerimônia acontece numa sala do cemitério, e aí tem geralmente uma pessoa falando, que é uma pessoa que leva toda a cerimônia, digamos assim. Geralmente essa pessoa é um contratado da empresa que você contratou para cuidar de todo o funeral. Essa pessoa, numas semanas, né, num tempo antes, durante todo esse tempo que esse funeral está sendo preparado, essa pessoa conversa com os filhos, conversa com os familiares, se o marido ainda for vivo, conversa com o marido e busca informações e histórias da pessoa. Então, assim, o funeral, a cerimônia é toda ao redor da pessoa em vida, da vida da pessoa, o que ela fez durante a sua vida, a história de vida dela, as pessoas que ela deixou, sabe, a família que ela construiu, enfim, é sobre ela. Aquele momento ali é um momento para homenagear a pessoa. Não é só sobre, tipo, ler a Bíblia, ler seja lá o que for. Não é uma coisa religiosa, porque pro céu, vai pro inferno, vai pro não sei o que, porque Deus isso. Não é sobre isso. É basicamente e fixado na história de vida da pessoa que tá ali, que você tá se despedindo. Então, assim, fala sobre a pessoa, as músicas escolhidas para tocar durante o funeral são músicas que a pessoa gostava. E aí, assim, chega num determinado momento que o cerimonialista, não sei se pode falar cerimonialista, porque não é um evento, mas enfim, eu não sei outro nome, tá, gente? Essa pessoa que tá lá, o cerimonialista,
chama as pessoas da família que querem fazer um discurso, que querem falar alguma coisa. E aí a pessoa vai lá, lê o que tem pra ler, fala o que tem pra falar, geralmente também é sobre a pessoa, alguma coisa engraçada que aconteceu na vida, alguma memória bonita, enfim, é lindo. Eu achei lindo e assim, muito, muito mais pessoal e muito mais, sabe, especial do que os funerais que acontecem no Brasil, que geralmente é um padre lá falando sempre a mesma coisa, lendo sempre a mesma coisa. Eu acho que não é muito sobre a pessoa que tá ali. Eu acho que aquele momento, aquele último momento, deveria ser sobre a pessoa que a gente tá se despedindo, né? Então, assim, eu achei muito bacana. E aí, ok, acabado toda essa cerimônia, o caixão, né, sai, você fecha a cortininha e vai pro processo de cremar. E aí acho que muitas vezes você pega a urna com as cinzas uns dias depois. Eu não sei exatamente quantos dias são, mas um tempo depois. Não é instantâneo, não é no momento. Beleza. E aí aqui vem também uma parte que eu achei bem interessante, que acabou ali, no caso da avó de Tom, a gente foi para um pub, a família de Tom organizou uma comida, um almoço e tudo mais. E aí as pessoas vão para um pub todas juntas e se reúnem meio que pra... eu não vou dizer celebrar a vida porque é um funeral, mas assim, as pessoas se juntam para poder dividir histórias, dividir momentos, porque muitas vezes acontece que essas pessoas não se conhecem. Então, tipo, a avó de Tom, que era uma senhorinha de, sei lá, 90 anos, várias pessoas da vida dela, que participaram da vida dela, vieram pro funeral e, tipo assim, nem todo mundo conhece todo mundo. Então, pô, você conhecia Olive da onde? Ah, eu era vizinha dela, aí pronto, eu conto uma história aqui, as pessoas trazem fotos antigas com ela, e aí todo mundo vê as fotos vão passando, e aí você toma um drink aqui, conversa com um aqui, aí um chora, e aí assim, sabe, é muito caloroso, eu achei muito especial, sabe, você toma aquele dia, aquele momento pra você realmente relembrar e viver aquela pessoa, sabe? Eu achei bem, bem interessante. É triste, continua sendo funeral, continua sendo uma despedida, mas eu acho que eles conseguem fazer isso de uma forma, como eu já disse e repeti aqui várias vezes, vou falar mais uma vez, de uma forma mais especial, de uma forma mais única, sabe? Focando exatamente naquela pessoa que deveria estar sendo focada, sabe? Que é a pessoa que você está se despedindo. Uma curiosidade número 4. A bandeira da Inglaterra. Se eu perguntar aqui pra você qual é a bandeira da Inglaterra, o que é que vem na sua cabeça? Tenho certeza que essa daqui, não é mesmo? Pois é, essa não é a bandeira da Inglaterra. Esta é a bandeira do Reino Unido, que compõe Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. A bandeira da Inglaterra, na verdade, é esta. É branca e vermelha. Não é a que a gente conhece, que a gente vê, que a gente sempre pensa, quando pensa na Inglaterra, a gente pensa nessa bandeira. Não, esta é a bandeira do Reino Unido. Obviamente que muita gente sabia, mas muita gente não sabe que esta não é a bandeira da Inglaterra. Curiosidade número 5. Você tem noção do tanto de sotaque diferente que existe na Inglaterra? Porque até eu conhecer Tom, eu não tinha esta noção. E eu não tô falando do Reino Unido não, tá? Porque aí se for contar Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte, aí é sotaque que não acaba mais. Eu tô falando só realmente da Inglaterra. Essa ilhazinha pequenininha, desse tamanho, tem um monte de sotaque diferente. Você vai de um lado aqui, você anda 200 quilômetros, é um sotaque já completamente diferente. Sabe esse inglês britânico de filmes que a gente vê muito, que parece muito clássico do inglês? Pois é, esse é um inglês considerado posh, que é um inglês assim mais rebuscado, digamos assim. O inglês geralmente se fala nas classes médias altas da Inglaterra. Mas existem muitos outros sotaques. Por exemplo, o sotaque da cidade de Tom, que é bem no meio da Inglaterra, Nottingham, já é muito diferente do sotaque de Londres. Bem diferente. Que já é muito diferente do sotaque de Yorkshire, que é no norte da Inglaterra. Por exemplo, o namorado da mãe de Tom é do norte da Inglaterra, é de Sheffield. E o sotaque dele é praticamente o mesmo sotaque do pessoal lá de Winterfell de Game of Thrones, sabe? Tipo Jon Snow, Ned Stark. Quando ele abre a boca, o Brian, o nome dele é Brian. Quando o Brian começa a falar comigo, eu praticamente escuto o Ned Stark falando comigo, porque o sotaque é igualzinho, que é do norte da Inglaterra.
Se você vai pro meio da Inglaterra, onde tá, como eu já falei, já é um sotaque. Londres tem um sotaque especial só de Londres. Que inclusive dentro de Londres, dependendo de que classe social você é, se você é mais do gueto, se você é mais classe média, se você é mais rico, os sotaques dentro da mesma cidade já mudam bastante, bastante. E aí se você vai pro sul da Inglaterra já é outro sotaque. Assim, é um país muito pequenininho, mas realmente os sotaques são muitos, muitos, muitos. E eu não sabia que existiam tantos até eu realmente conhecer Tom e perceber como são diferentes. Curiosidade número 6. E essa talvez muita gente saiba, mas eu acho que valia a pena falar mesmo assim. Não são todos os ingleses que adoram a família real. Muito pelo contrário. Muitos deles realmente não gostam da família real, não acham que deveriam estar assistindo, acham que é um gasto desnecessário do dinheiro deles para estar sustentando uma família real e acham que não tem mais nenhuma função. Muitos deles não gostam dessa ideia da família real, mas gostam da Rainha Elizabeth, acham ela bem bacaninha, bem legalzinha. Tem outros que não gostam dela. Tem uns que gostam dela, mas não gostam do marido dela, acham que ele é um racista, conservador, que não deveria estar no lugar que está. Tem gente que acha que a Rainha da Inglaterra não teve nada a ver com a morte da princesa Diana, da Lady Di, mas tem muita gente que acha que ela estava envolvida, tem muita gente que acha que não foi nada a ver com a rainha, mas com o marido dela, tem gente que acha que foi o príncipe Charles, é uma confusão. Mas em resumo eu conheço muitos ingleses que realmente não gostam da família real, não acompanham, não tem nenhum interesse e acham inclusive que deveria ser extinta a monarquia na Inglaterra há muito tempo. Você vê que tem um monte aí de brasileiro que idolatra a família real, mas tem muitos ingleses que não estão nem aí pra ela e, por sinal, queriam até que acabasse. Claro que não é todo mundo, tá, gente? Tem muita gente que ama, idolatra a rainha, idolatra toda a família real e todos que vêm com ela, mas tem muita gente que não. E, na verdade, eu me surpreendi em ver o tanto de gente que realmente não gosta deles. Curiosidadezinha número 7. Eu acho que essa é uma bem fofinha. Os ingleses, eles trocam muito cartões. Como assim trocar cartões? Sabe, tipo, na época, acho que na minha época, muitos anos atrás, era muito comum também no Brasil. A gente tinha um aniversário, tinha um Natal, a gente escrevia um cartão de aniversário, cartão de Natal que ia junto com o presente. Eles fazem isso até hoje. Em algumas situações, inclusive, eles nem dão presente, mas o cartão não pode faltar. Por mais que você não seja de escrever, que você não gosta de ficar escrevendo, tem aqueles cartões prontinhos que você só assina embaixo. Muitos deles com humor inglês, que por sinal eu amo o humor britânico, bem sarcástico, bem como eu gosto. Então assim, tem muitos cartões esses que são bem engraçadinhos, tem bem esse humor assim. Então às vezes a pessoa escreve, às vezes a pessoa só assina embaixo, mas enfim, sempre tem essa troca de cartão. E além de eles trocarem cartões, eles gostam de expor os cartões que eles recebem na casa deles. Seja na lareira da sala, seja na estante da sala, seja no quarto, seja na cozinha, às vezes na geladeira, às vezes no móvel, enfim. Eles sempre gostam de expor os cartões em algum lugar. É muito possível que se você for para casa de algum inglês, logo depois do aniversário de alguém da casa ou do Natal, você vai chegar em algum lugar, você vai ver cartões expostos. Curiosidade número 8. Pudding na Inglaterra não é pudim, amores. Não é pudim. Eu, no meu inglês americano que eu aprendi, depois reforçado no Canadá, para mim sobremesa é dessert. Na Inglaterra, eles chamam sobremesa de pudding. Então, o que acontece? Eu lembro que a primeira vez que eu fui na casa do irmão de Tom, lá em Brighton, a esposa dele fez o almoço, não sei o quê, e no final tinha 2 tipos de sobremesa. Tinha uma torta de maçã com sorvete, que era o que eu queria, e tinha um pudim. E ela perguntou, do you want pudding? Que você quer uma sobremesa? E eu falei que não, porque eu achei que ela estava me oferecendo pudim e eu queria a torta de maçã. E aí, quando eu falei que não, ela falou, ok. E não me ofereceu a torta e eu fiquei muito sentida. Aí eu girei pra Tom e falei, por que ela não me ofereceu a torta? Por que eu não posso comer a torta? E aí ele me explicou, não, ela te ofereceu. Ela perguntou se você queria a sobremesa. E aí ele foi me explicar que pudim era sobremesas em geral, doces em geral. E aí eu falei, querido, beleza, tudo bem, aprendi, mas vai lá providenciar, por favor, a minha torta de maçã, porque com sobremesa a gente não brinca, não tem brincadeira com isso. Mas enfim, se você for na Inglaterra algum dia, ou se você encontrar com algum inglês e ele te oferecer um pudim, não diga que não se você não gosta de pudim, vai procurar saber que tipo de pudim é. Pode ser uma torta de chocolate, você vai estar perdendo. Curiosidade número 9, e essa já é um pouquinho mais complicada, porque existem debates sobre o assunto. Como se divide as classes na Espanha? No Brasil, a gente tem classe baixa, classe média alta baixa, classe alta, enfim.
E as classes são divididas pelo poder aquisitivo. É uma questão financeira. Se você tem dinheiro, você não tem dinheiro, se você tem mais ou menos dinheiro, se você tem um pouquinho de dinheiro, então assim, né? Classe média baixa, classe média alta e classe alta. Ricos, pobres e classe média aí divididinha um pouco. Basicamente é isso. Na Inglaterra é um pouco diferente. Hoje em dia tá mudando e hoje em dia tem quem tenha todo esse argumento de que realmente é por uma questão financeira. Mas por muitos anos, até pouco tempo atrás, e inclusive para algumas pessoas até os dias atuais, as classes sociais não tem nada que ver com dinheiro. E aí você me pergunta, e tem a ver com o quê? Tem que ver com a sua família, de que família você vem, tem que ver com a educação que você estudou, com o seu trabalho. Como assim? Vamos lá, vou tentar explicar. Vamos dizer que tem um rapaz X. Esse rapaz X, ele é filho de um cara que é mecânico e de uma mulher que é, sei lá, trabalha fazendo limpeza. Eles são considerados working class, que é tipo a classe trabalhadora lá. E aí o que acontece? Esse rapaz, ele estudou sempre em colégios de bairros, porque lá na Inglaterra, acho que como no Brasil também, os colégios públicos, você não tem direito de escolher. Você tem direito de ir no colégio do seu bairro. Se você mora no bairro X, você quer ir no colégio do bairro Y, você não pode. Para você querer ir estudar no colégio do bairro Y, você tem que se mudar para aquele bairro, para aquela zona lá. Então, enfim, fulaninho X, pai mecânico, mãe faxineira, digamos assim, considerados working class na Inglaterra. Ele estudou em aquele colégio ali daquela zona, num bairro humilde e tudo mais. Digamos que fulaninho cresceu. E aí fulaninho joga futebol super bem e acabou que foi descoberto e foi contratado, tá jogando num time e ganhando muito dinheiro. Fulaninho agora é rico. Só que para muita gente, ele ainda é considerado working class. Porque ele não estudou, o pai e a mãe dele têm um tipo de profissão que é considerada working class, o tipo de sotaque, por exemplo, a maneira como ele fala, ainda é de uma pessoa working class. Então, ele mudou a situação financeira dele, mas ele não mudou a classe social, entendeu? A mesma coisa que, digamos que um cara de família super rica, de sobrenome super importante na Inglaterra, que estudou em Cambridge ou em Oxford ou onde seja. Os pais eram médicos e advogados de família rica. Beleza. Essa família, por algum acaso, perdeu todo o dinheiro. Faliram, por alguma razão. Aconteceu um problema, todo mundo faliu. Esse cara está morando num abrigo público, sabe? Não tem mais dinheiro, não tem mais casa própria, não tem mais nada. Só que ele estudou nos melhores colégios, ele tinha uma profissão importante, tinha um nome importante, então ele ainda é considerado upper class. Porque o background dele, sabe, o passado dele é um passado de upper class. Então, ele pode não ter mais o poder aquisitivo, mas ele ainda tem o status social, digamos assim. Então, por muito tempo, muito tempo, assim foi considerado. Ah, então quer dizer que ninguém podia melhorar de classe, subir de classe? Sim, mas se você se dedicar aos estudos, se você realmente for para uma universidade, se você mudar de profissão, sabe? Aí você melhora a forma como você fala de uma forma mais posh, que é como eles chamam, mais correta, mais elaborada e tal. E aí você pode ter a sua ascensão social, mas não é o dinheiro que vai te fazer ter ascensão social, mas sim todo o seu surroundings, sabe? Tipo, todo o seu background, digamos assim. Por exemplo, o pai de Tom. O pai de Tom, há muitos anos atrás, quando ele era mais jovem, ele era considerado working class, porque ele era mecânico. E aí, um dia, ele falou, não quero mais isso pra mim, vou estudar. E aí ele decidiu estudar, e aí ele estudou, virou professor, foi se especializando, foi melhorando, e aí ele, depois de uns anos, chegou a ser professor da principal universidade lá de Nottingham. Então, ele teve a sua ascensão social. Ele não é mais considerado working class. Ele passou de ser considerado working class para ser considerado middle class, sabe? Então, assim, de classe trabalhadora, digamos assim, para classe média. Mas não porque, para a questão financeira, vem junto porque você melhorou de trabalho, mas não é por um tema financeiro, mas sim por um tema de educação e de tipo de profissão que você faz e tudo isso. Entendeu? Mais ou menos? Então, assim, tem muita gente que ainda considera esse tipo de divisão social, até nos dias de hoje. Mas tem muita gente que já discorda, que acha que isso é ultrapassado
e que as pessoas são consideradas working class, ou middle class, ou upper class, dependendo do seu poder aquisitivo. Se você era working class, mas você conseguiu muito dinheiro, você passa a ser middle, e se aí muito dinheiro, você passa a ser upper class. Então, assim, é um debate. Existe ainda essa discussão, mas é mais ou menos isso. E a curiosidade número 10, e essa pra mim é a mais interessante de todas. Como você sabe, a Inglaterra é um país muito antigo. Sim, todos sabemos. E é o que acontece, existem muitas leis que foram feitas e criadas há muitos anos atrás, centenas de anos atrás, que ainda estão em vigor nos dias de hoje. Muitas delas, obviamente, foram revogadas, mas algumas delas, por alguma razão, ainda estão vigentes. E ninguém sabe bem por quê. E são muitas, tá? Não são poucas não, são muitas. Mas eu decidi pegar umas 10 aqui pra vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Vamos lá. Todas as baleias encontradas no Reino Unido pertencem à coroa. É proibido bater na porta de alguém, inclusive tocar a campainha e ir embora. Ou seja, eu seria uma criminosa na Inglaterra, porque minha infância basicamente se resumiu a tocar a campainha da casa dos outros e sair correndo. Na Inglaterra, isto ainda é crime, está lá na lei, vigente. É ilegal ficar bêbado num bar. Jura? Eu acho, assim, ainda existe na lei, tá, gente? Não significa que as pessoas sigam e façam alguma coisa a respeito, mas ainda existe, está na lei lá ainda, que é ilegal ficar bêbado num bar. É proibido carregar pranchas de madeira em Londres pelo asfalto. Ou seja, basicamente, se você está fazendo uma reforma na sua casa em Londres, você não pode levar aqueles pranchões de madeira pela rua, pelo asfalto. É crime. Depois das 8 horas da noite, é proibido sacudir qualquer tapete na rua. Por quê? Não sei. É ilegal manusear salmão, sim, salmão, o peixe, de circunstâncias suspeitas. Alguém pode me explicar como é que se manuseia um salmão em circunstâncias suspeitas? Ou como é que você manuseia de circunstâncias não suspeitas? Por que você estaria manuseando um salmão na rua? Não sei. Mas é legal, tá? Se você for na Inglaterra, por favor, assegure-se de não manusear um salmão de forma suspeita. Você não pode fazer nenhum tipo de aposta que envolva dinheiro, tipo jogos de azar e apostas, tudo isso, gambling, né, que eles chamam lá. Ou usar linguagem obscena dentro de uma biblioteca. É ilegal para o seu pet, para o seu bichinho de estimação, brincar, acasalar ou ter qualquer tipo de interação social com o pet da família real. Então, se você estiver lá visitando a Inglaterra e você vê Betinha lá passeando com o cachorrinho dela, por favor, segure o seu cachorro. Você não tem o direito de deixar seu cachorro ir lá brincar com o cachorro da rainha ou da rainha, do príncipe, da princesa, seja lá o que for. Não pode, tá? Seus pets estão proibidos. Não deixe que eles sejam amigos, caso você encontre com eles passeando pelas ruas da Inglaterra. Esse aqui é sensacional. Quem quebrar um ovo pela ponta e não quebrar o ovo no meio, pode acabar preso por 24 horas no estoque. O estoque é isso aqui. Eu vou botar uma foto aqui porque eu não sei como se chama isso em português. Mas esse é o estoque. Ou seja, se você quebrar um ovo pela pontinha do ovo, não pode. Você pode ficar 24 horas nisso aqui, que provavelmente nem existe mais. Mas, porque ainda está na lei, não sabemos, mas está lá. Número 10. Você não pode chegar a 100 yards, que são mais ou menos tipo 91 metros, da rainha se você não estiver usando meias. Então se lembre, mais uma coisinha, se você estiver passando pelas ruas da Inglaterra, se encontrar lá com Betinha dando uma voltinha, lembre-se, não deixar o seu cachorrinho se aproximar do cachorrinho dela e, por favor, não vá cumprimentar a rainha sem você estar usando meias, tá? Isso é crime, não pode. E essas já foram 10, tá? Mas quando eu vi essa aqui, eu vi, tem que ter um bônus. Tem que ter um bônus porque isso aqui é muito sensacional. Você não pode morrer no parlamento. Se você for lá visitar o parlamento inglês, não se atreva a morrer lá dentro. Por que você não pode? Porque é considerado um palácio real. E se você morrer lá dentro, você é obrigado a fazer um funeral de Estado. E o funeral de Estado geralmente é só para chefes de Estado, chefes de governo, pessoas importantes. Então, assim, se você morre lá dentro, você é obrigado a ter um funeral no Estado. E eles não querem fazer um funeral de Estado para uma pessoa que não é ninguém na fila do pão. Então, não se atreva de morrer dentro do parlamento. Você vai visitar Londres e vai visitar o parlamento, né? Se assegure de continuar vivo, porque você está permanentemente proibido de morrer dentro do parlamento.
E essas são as chamadas bylaws lá da Inglaterra que ainda estão vigentes. Eu, tipo assim, eu não acreditei. Eu também só descobri que isso existia, que isso era verdade por conta de Tom. Até então eu não sabia. Então eu achei que era uma curiosidade interessante de colocar aqui. Então é isso. Essas foram 10 curiosidadezinhas que eu selecionei da Inglaterra, deste povo inglês que eu tanto amo. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham achado interessante de alguma maneira. Se vocês tiverem a oportunidade algum dia de ir na Inglaterra, visitar esse país maravilhoso, vá, porque realmente é um país lindo, é um país incrível, com muita coisa interessante para conhecer, para visitar e tudo mais. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, compartilha com seus amigos e a gente se vê no próximo vídeo, tá bem? Então tá bem.